Olá, eu sou o Sérgio Ferrari, CEO da Open Cashback, e esse é mais um episódio do Loyalty Cash, o podcast sobre varejo, inteligência artificial, tecnologia, e a gente não poderia deixar de falar de fidelização de cliente, né? Mas antes da gente começar, se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, aproveita para compartilhar, deixa seu like e, se puder, segue a gente lá no canal do YouTube da Open Cashback. Assim você nos ajuda a levar essa conversa para ainda mais profissionais do mercado e ajudar o nosso varejo. Bom, hoje o nosso convidado é alguém que há muitos anos lidera uma das operações mais encantadoras e admiradas do varejo brasileiro. Um executivo que vive o varejo de dentro para fora, acompanhando cada detalhe da operação, mas também enxergando o negócio com a visão de quem entende profundamente de gente, experiência e inovação. Ele está à frente de uma marca que é sinônimo de tradição, qualidade e relacionamento. Uma marca que não apenas vende produtos, mas entrega prazer, cuidado e uma conexão verdadeira com o estilo de vida carioca do meu Rio de Janeiro. São mais de 65 anos de história, traduzidos em lojas que se tornaram parte da rotina e da memória de quem vive no Rio. Uma marca que evolui sem perder a sua essência e que vem mostrando como é possível unir tecnologia, inteligência e proximidade com o cliente. Hoje o nosso papo é com Ademilson Andreu, o líder que há anos está à frente do supermercado Zona Sul, uma das marcas mais queridas, respeitadas do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo, Ademilson. Prazer. Obrigado por você estar aqui com a gente. Prazer é todo meu em te receber. Bom, é uma história tão bacana aí de... A responsabilidade é grande. De Zona Sul, né? Por você como líder, né? E você está anos à frente, né, da operação do Zona Sul. Como você começou a sua trajetória no varejo e o que te motivou a seguir nessa área que a gente sabe é muito desafiadora, né? É bem difícil, é bem dinâmica, é bem desafiadora, mas é apaixonante. Eu digo que quando um novo colaborador, um jovem entra para trabalhar com a gente, eu sempre falo, olha, você tem que aguentar ali a arrebentação. Se você passar a arrebentação, 6 meses, 1 ano, aí você foi picado, se apaixonou e não vai mais embora. E aconteceu isso comigo, não foi planejado. Eu sou formado em contabilidade e análise de sistema, então assim, eu tenho uma visão um pouco privilegiada, né? Porque eu consigo enxergar dados, números e processo de uma forma bem interessante, né? Eu acho que isso me ajudou um pouco a passar por essa arrebentação do primeiro ano, quando eu começo a enxergar o todo no varejo. E eu comecei em varejo numa rede chamada Eldorado, né? Da família Veríssimo, em São Paulo. Eu trabalhava numa loja na Pamplona, vendia ali para alta renda de São Paulo, né? Você é paulista? Os Jardins, eu sou paulistano da Moca, né? Mas já estou radicado aqui há 26 anos, então a maior parte da minha vida eu estou no Rio, então eu sou carioca de coração e de direito já. E no Eldorado foi uma escola interessante, porque você já começa a atender uma alta renda, com um refino, com requinte, com gosto por produtos importados, mesmo com o mercado fechado, a gente já tinha muita importação no Eldorado, e foi uma base bem interessante. Depois do Eldorado, eu fui trabalhar numa empresa de sistemas. Então eu implementava ERPs pelo Brasil em pleno bug do milênio. Caramba! Então foi assim, foi uma experiência incrível. Foram 2 anos em que eu visitei praticamente todas as capitais do Brasil, assim, com um pouco mais de 20 anos. Então, foi uma escola. E legal também, tudo em varejo, tudo varejo alimentar. Então, eu consegui enxergar do Oiapoque a Chuí o que era varejo no Brasil com um pouco mais de 20 anos. Então, já ligado à tecnologia, fui muito privilegiado, assim, né? E aí, depois dessa andância toda, eu volto para o Carrefour, e aí o Carrefour me manda para o Rio de Janeiro. Eu fiquei pouco mais de 1 ano no Carrefour até conhecer, né, essa rede genuinamente carioca, e vim para o Zona Sul e encontrei no Zona Sul assim, um ambiente bem
propício para fazer tudo aquilo que eu tinha visto lá fora, poder implementar aqui, né? E me deram condição para fazer muita coisa bacana aqui. Então, são 25, 26 anos já no Zona Sul, mas nem sempre à frente da operação, né? Eu comecei lá como analista de sistema, gerenciei a TI durante muito tempo, depois fui andando por outras áreas, né? Mais uma vez, a contabilidade e a análise de sistema me abriram muitas portas, né? Porque eu conseguia ter vocabulário para conversar do CFO ao diretor de operações, que foi um cara incrível também, que me ajudou muito na trajetória no Zona Sul, que chama Marco Bozon, está com a gente até hoje, comandando a operação do Megabox, que é a nossa bandeira de atacarejo, né? Então, dentro da TI e com essa forma de poder falar com várias áreas, a gente conseguiu fazer projetos consistentes na folha, no DP, na contabilidade, na operação de loja, no abastecimento, na logística. E aí eu fui galgando posições, né? Já passei por DP, por uma área que a gente chama de controle operacional, gestão de estoque, prevenção de perda, segurança, né? Segurança no Rio de Janeiro é uma coisa desafiadora. E hoje eu estou à frente da operação, né? Então eu gerencio com o meu time todas as lojas, né? O digital do Zona Sul, toda a operação digital, que o Zona Sul foi o primeiro e-commerce de alimento no Rio de Janeiro, né? Há mais de 20 anos atrás. Então tem um legado também nessa área. E marketing. Então, a gente faz um job rotation também na diretoria. Então, tem um job rotation, um job accumulation, né? Então, a gente vai fazendo o rodízio e também vai acumulando novas áreas. Legal. E já são aí alguns anos à frente de operações com esse time de gestores de loja, assim, que eu me orgulho muito e eles são incríveis, né? Espero que estejam atendendo direitinho você, família e amigos aí. A gente aqui é fã e família aqui, eu uso muito o Zona Sul. Bacana. Bom, o Zona Sul é uma marca que carrega uma história muito forte, né, com o Rio de Janeiro, como a gente bem colocou, né? O que mais te orgulha na cultura da empresa e como essa cultura se reflete no dia a dia das lojas? Bacana a pergunta. Assim, eu acho que a gente tem muito de inovação, de pioneirismo, mas tem muito de tradição no Zona Sul. Então, é muito legal, assim, culturalmente, o jovem, mas ao mesmo tempo a gente tem... Ontem mesmo eu estava assinando lá uma carta de uma senhora que está conosco há 32 anos, sempre na frente de loja, da mesma loja. Então, assim, até me arrepia, porque ela deve saber o nome dos principais clientes daquela loja, o que gosta, a data de aniversário dos filhos. E é difícil você traduzir isso tecnicamente lá, né? Esse conhecimento todo que essa pessoa tem. Mas eu vejo muito isso no Zona Sul, né? A tradição, os valores tradicionais, mas com os braços abertos para o novo, para a tecnologia, para a inovação, para o risco, né? Para ser inovador a gente precisa ter risco. Então, eu acho que o Zona Sul sempre soube equilibrar muito bem essa questão, né? Vamos inovar, mas sem perder a nossa essência, a nossa tradição, né? Os nossos valores. E uma outra coisa que é o cuidado com gente. Então, eu acho que isso também é muito forte na cultura do Zona Sul, cuidado com gente. E aí, tanto os nossos, quanto os clientes, quanto o entorno, a praça, o impacto, o ambiente. Então, esse cuidado do Zona Sul genuíno com pessoas é algo marcante na cultura do Zona Sul. Acho que isso ajuda a perpetuar esses 65 anos aí sendo essa empresa admirada, né? Então, acho que tem muito a ver com isso. Tradição e gestão de gente. E você acha que isso vem... algo que vem lá de trás, junto com a família, a Zona Sul é uma empresa familiar, né? É importante falar isso, né? Não dá para falar de Zona Sul sem falar da família e a presença da família, né? Então,
Isso é muito marcante no nosso dia a dia. Então, a cultura da família, a presença da família é vital para a nossa receita de sucesso. Então, eu duvido que se replicaria este modelo não fosse o ímpeto, a paixão, né, da família pelo Rio de Janeiro, pelo negócio, pelo varejo, por esse ambiente que a gente propicia com os clientes. Então, acho que tem muito a ver. Quando eu falo tradição, eles são muito discretos, eu não quis falar diretamente isso, mas traduz família. Acho que tem muito a ver disso. Família italiana, gente da terra, eles cultuam muito o pequeno produtor, o local, o cara que toma chuva, pega sol para plantar. Então, isso tudo está muito enraizado na nossa cultura e mérito da família que conseguiu replicar isso para todos nós. Né? Muito legal, cara. Em termos de liderança e aprendizado, qual foi o momento assim, mais marcante na tua jornada do Zona Sul? Quando a gente fala de jornada, a gente está fazendo um trabalho com uma empresa de estratégia de marketing e essa pergunta surgiu outro dia e me fez refletir sobre isso, por isso que está na ponta da língua. Foi pandemia, cara. Imagino. Eu acho que assim, toda vez que fala em pandemia, a gente arrepia, dá uma parada, se centra para não se emocionar, mas foi assim, extremamente desafiador, né? Manter as famílias todas no nosso entorno abastecidas, cuidar do nosso pessoal, da saúde, né, da integridade do nosso pessoal todo, um monte de protocolo mudando a cada 2 horas, era coisa insana. Tu ia para casa num dia, no outro dia já tinham mudado um protocolo e a gente tinha que correr para se adequar. E eu avisei minha família toda, olha, eu vou ser contaminado a qualquer momento. Estou no olho do furacão, não tenho como sair. Fazia questão de estar com o time, almoçar com o time, jantar nas lojas com o time, até para manter o engajamento da galera toda. Pegou o Covid? Peguei muito rápido, muito rápido. Em abril, em março começou o oba-oba, em abril eu estava contaminado e graças a Deus o meu foi muito leve, fiquei rapidamente, passei pelo protocolo, mas sempre ativo. Nós tínhamos reuniões 2 vezes por semana com né, todo o colegiado, mais alguns acionistas, né, para estar nos adequando, cuidando do caixa, dos fornecedores, que muitos deles também estavam parados, não podiam agir, e a gente precisava ser abastecido. Então foram anos, assim, mais de um ano, né, mas foi um tempo de guerra, assim, foi entregue guerra, em casa, né? Eu me lembro que eu consumia muito em casa. O delivery explodiu, explodiu. E assim, como essas coisas da sorte, né? Você está preparado e ter competência para agir. Meses antes, nós tínhamos implementado o tal pedido para o WhatsApp. Foram meses assim antes. Sim. E a gente já estava muito consolidado no WhatsApp. O WhatsApp já era, além do nosso app e do nosso e-commerce, o WhatsApp já era uma realidade em todas as lojas do Zona Sul. Né? E os amigos vinham me perguntar como é que vocês implementaram isso tão rapidamente. Falei, time, cara, equipe. Nada, a gente já estava 6 meses já fazendo o pedido com o WhatsApp de forma estruturada, com processos já estruturados em lojas. E aí a gente surfou a onda muito bem, né? Porque a gente começou a atender via WhatsApp aquela gama de pedido absurda. Eu lembro que nas primeiras semanas a gente tinha fila assim, de 5, 6 dias de espera para poder atender. E aí a gente colocou 2 turnos, colocou mais gente para separar, rapidamente a gente equalizou a fila. Eu tive uma atitude que meus gestores assim, não gostaram muito não, mas os clientes gostaram. Eu disponibilizei todos os números de todos os gestores na internet, porque nossas filas de call center estavam todas engargaladas, com atraso, eu querendo saber da entrega. Eu botei o telefone de todo mundo à disposição e aí você falava diretamente com o seu gerente na loja. Isso deu uma humanizada naquele momento de crise e a gente conseguiu passar disso um pouco melhor do que nós entramos.
ponto de vista de processo, de relacionamento, de atendimento, de reconhecimento. Trabalhar em varejo, alimentar em supermercado, nunca foi tão sexy quanto na pandemia. Só nós e as farmácias estávamos autorizados a trabalhar. Então, assim, o orgulho de estar ali provendo a alimentação da população se mostrou, assim, em todas as nossas pesquisas de clima ao longo da pandemia, o orgulho evoluiu absurdamente, porque você sentia orgulho mesmo de estar prestando aquele serviço para a população. Então, foi um momento, assim, dos mais marcantes na carreira e na vida, né, de todos nós. Você está falando aqui e eu estou refletindo o momento como um todo, né? Eu me lembro que na época ninguém sabia o que estava acontecendo, né? E obviamente todo mundo com medo, né? E aprendendo todo dia. Todo dia, né? Então as profissões como médicos que estavam ali na linha de frente, que lidavam com isso todo dia, e você falando era isso mesmo, vocês, os farmacêuticos, que independe, policial, bombeiro, né? Que independe da pandemia, independe do que todo mundo está vivendo, vocês precisavam estar ali trabalhando. Muito bacana, cara. E assim, ver a equipe toda unida naquele propósito também foi muito marcante, muito revigorante depois de ter passado por isso tudo e ter virado a página. Né? Espero que tempos sombrios como esse não se repitam. E você colocou um ponto que, tipo assim, eu lembro que a gente lá em casa, a gente começou a pedir direto e a gente já usava o WhatsApp, a gente já fazia alguns pedidos. E é isso, né? Eu vou falar aqui, ao longo da nossa entrevista, sobre essa coisa inovadora, né, do Zona Sul. Né? Vocês sempre tiveram à frente, e isso é muito legal. E já vou emendar na próxima pergunta, né? Eu costumo conversar e visitar diversos varejistas pelo Brasil e no setor alimentício. E é quase uma unanimidade quando a gente fala de Zona Sul, né? Que ela é reconhecida como uma empresa realmente diferenciada, né? Por essa parte de inovação, enfim. E é engraçado que é uma empresa carioca. Então, eu converso em vários estados. Quando eu falo de Zona Sul, todo mundo conhece a empresa. E isso é muito legal. Ao que você atribui esse sucesso? Eu acho que assim, não tem uma bala de prata, né? Não é uma coisa só, mas eu acho que o cuidado com o cliente, o cuidado com as pessoas que eu já citei aqui, esse ímpeto, né, de inovar, de trazer coisa nova, de estar sempre experimentando, né? Então, e quando a gente fala de experimentação, de inovação, a nossa cabeça hoje em dia vai sempre para a questão tecnologia, né? Mas eu acho que o Zona Sul já foi inovador desde o seu nascedouro, né? Então, foi a primeira loja 24 horas, foi o primeiro a aceitar cartão de crédito no varejo, que foi um paradigma monstruoso. Todos os outros varejistas resistiam. Como assim tem que pagar uma taxa para alguém só transacionar o cartão? E aí alguém teve uma brilhante ideia, alguém tem nome e sobrenome, tá? Só não vou ficar citando aqui para não expor. Mas teve a brilhante ideia de falar, vamos aceitar assim, o cartão na nossa loja 24 horas depois da meia-noite. Olha que loucura. Então fazia fila para comprar no cartão de crédito depois da meia-noite na Dias Ferreira, que é uma loja que você conhece. Então, tudo isso, né, esse espírito inovador sempre teve presente, né? Do ponto de vista ambiental, toda a logística reversa de papelão, de plástico, isso sempre teve no nosso DNA, né? Então, isso lá com seu Francesco, fundador, já vem com ele, né? Trazer produtos que o brasileiro mal conhecia, sempre teve também no DNA da empresa. Eu acho que a questão tecnológica só foi reflexo de tudo que a gente vivia, né, na nossa cultura do Zona Sul e essa tomada de risco, né, com tradição, com cuidado, né, com os impactos. Isso sempre está muito presente em todas as nossas inovações, né? Na época do autoatendimento, eu lembro que tinha aquele paradigma do vou terminar com os empregos, vou acabar com a operadora, e a gente sempre teve muito cuidado de que forma que a gente ia tratar isso com os colaboradores e com os clientes, que até hoje ainda citam esse
esse passo, né? Mas a gente, na implementação do autoatendimento, a gente teve o cuidado de, primeiro, não mandar ninguém embora. Segundo, de não diminuir checkouts. A gente sempre aumentou. Então, nós mantínhamos os checkouts atuais e complementávamos a loja com autoatendimento para ninguém sentir né, que a dona Maria, lá de 30 anos, tinha sumido por conta do autoatendimento. Né? Então, era não criar ruptura na hora de inovar. Isso sempre está muito presente no nosso dia a dia. Né? Isso é muito legal. Evoluir e não impactar negativamente nenhum aspecto quando a gente está falando de algo novo. Né? Não, isso é muito, muito interessante. Agora, como vocês conseguem fazer isso, né? Porque a gente está falando de um mercado, né, familiar, muitos outros mercados são de famílias, extremamente conservadores. Né? Não só o mercado, né, mas o nosso público, o carioca é muito conservador. É conservador, né? Exato. É conservador, é protecionista, né? Como assim você mexeu na minha loja? É isso aí. Então, muitas vezes a gente tem que pedir permissão mesmo, literalmente, para mudar, para inovar, para mexer em alguma coisa. E eu acho que um dos pontos, mais uma vez, não tem receita de bolo e não tem bala de prata, não é uma coisa só, mas um dos pontos é esse cuidado, né? A gente tem projetos que a gente começa sempre muito pequeno, isso é fato, a gente começa pequeno, numa loja, num bairro isolado, testa, aprende rápido, corrige o rumo e está sempre evoluindo. Então, isso tá muito forte no nosso dia a dia, né? Arriscar, aprender, corrigir rápido e continuar evoluindo. Eu chamo isso de não ter medo de errar e não ter medo de testar. Exato. Né? Você só vai acertar se tentar. Se não tentar, agora vai errar também. Então tem que estar preparado e pronto para errar também. E corrigir rápido. Corrigir rápido. Exatamente. Acho que errar todo mundo vai. Acho que o importante é isso, é saber o que está errando, aprender e ajustar rápido. E errar pequeno, né? Como você falou, numa loja. Né? Não é pegar e introduzir em todas as lojas. Né? Porque se errou numa lojinha só, aprendeu, corrigiu, e aí quando vai para as outras lojas já vai... Usar um impacto pequeno. E preparar também o ambiente. Né? Então a gente sempre está muito preocupado em preparar o colaborador, que é quem vai vender a inovação, quem é quem vai vender o novo produto, quem é quem vai vender a novidade, e preparar o entorno, né, o cliente. Então, cada coisa que a gente coloca sempre tem essa preocupação. Já avisou, já preparou, já comunicou. Então, isso também está muito presente no nosso dia a dia. Por isso a importância de começar pequeno e ir escalando aos poucos, né? Não tentar virar a chave de uma vez, girar A gente, toda vez que a gente escuta um pouquinho da história do Zona Sul, que até assusta para a gente que já está dentro, né? Mas a gente ainda tem a cabeça de pequeno. Isso é bacana. Então, isso é humildade, a gente né? sabe que a gente já tem uma certa relevância, já tem um certo tamanho, 46 lojas, 7 mil colaboradores, né? 400 mil clientes impactados aí, mas a gente tem cabeça de pequeno, humildade de pequeno, pé no chão de pequeno, tenta errar pequeno, errar barato e aprender logo. Então, isso tudo vai criando essa fórmula de sucesso aí. E essa história do que você colocou, Ademilson, do consumidor no centro, né? Quando o cliente fala a minha loja, e você falou a loja dele. É literal. Né? Tem que entender o que ele gosta, porque se ele não gostar, não volta e você não tem o sucesso que vocês têm. Cara, eu costumo falar muito sobre a importância de capturar dados. Mas falar hoje de capturar dados é muito simples, né? E de como você precisa, de uma maneira muito sutil, fazer com que o teu consumidor perceba valor para ele querer fornecer os dados e se identificar. E o Zona Sul faz isso com maestria, não é de hoje. É muito antes de se falar em dados. Quando é que foi? Eu que sou cliente lá, eu sei que fazem muitos anos, né? Como surgiu essa visão dentro da empresa que motivou vocês a começarem esse movimento de forma tão pioneira? Porque eu não conheço outro supermercado que tenha conseguido implementar isso lá atrás
com o sucesso que vocês tiveram. E eu lembro que eu pensava o seguinte, bom, eles querem tantos dados, por que eles vão fazer com isso? Né? E hoje é o contrário, quem não captura dado está perdendo uma oportunidade gigante, e eu costumo dizer mais, com a chegada da inteligência artificial, quem não tiver dados está saindo muito prejudicado. Né? Está muito para trás. Muito para trás, né? E queria entender um pouco isso, né? Muito na frente dos concorrentes. Como é que foi essa visão tão futurista de captura de dados e conhecer o cliente? Mais uma vez, né? O ambiente já é propício, né? Então, eu lembro que quando eu cheguei no Zona Sul há 26 anos atrás, tinha um mainframe gigantesco, esquecido numa escada lá. Eu falei, nossa, o que é isso aí? E eu acho que tinha muito banco que não tinha um mainframe daquele jeito. Então, eu acho que, mais uma vez, né, os acionistas, a nossa principal liderança, que é o Fortunato, sempre teve essa cabeça vanguardista, né? Foi um dos primeiros a implementar código de barra para ter controle de estoque em 1900 em Guaraná-com-Rolha. Então, sempre teve muito à frente do tempo dele, é fato. Então, a gente já convivia nesse ambiente, né? Nós já tínhamos um e-commerce funcionando lá um pouquinho depois de 2000. Então, quando começou a se falar de captura de dados, de identificação, a gente correu para fazer sem saber muito o que faria com eles. Mas desde sempre, todos nós tínhamos certeza de que aquilo tinha um valor que seria importante para a gente começar a entender melhor o comportamento do consumidor, entender melhor os dados. A gente sempre trabalhou muito bem os dados, né? E a gente queria complementar isso sabendo lá o CPF, o indivíduo. Há 20 e tantos anos a gente já pensava no indivíduo. Demoramos muito e ainda a gente está engatinhando no que fazer com os dados. Não vou ser aqui muito honesto, que a gente engatinha em relação ao potencial desses dados. Então, mas a gente desde sempre viu muito valor em capturá-los, e a gente criou uma fórmula que é muito interessante de criar uma relevância para o cliente e entregar esse dado para a gente. Então, muito rapidamente nós colocamos todas as nossas ofertas para quem se identifica. Então, o cara que não se identifica no Zona Sul hoje, ele se arrebenta. Está deixando dinheiro na mesa. Está deixando muito dinheiro na mesa. Né? Ainda tem um percentual pequeno, o turista, o cara que está em trânsito, o desavisado, mas é muito pequeno. Né? A gente tem mais de 80% dos nossos tickets identificados. Né? Um número, você que é da área, gigantesco, cara. Sabe que é bem relevante. No ramo de vocês, né? Mas tem um ponto, cara, que eu acho fundamental a gente falar aqui, né? Que é a percepção de valor do consumidor. E eu falo isso por mim. Como tal? Como eu entendo e gosto dessa história de dados, eu também tenho interesse na minha privacidade. Então não é para qualquer local que eu vou oferecer meu CPF, eu vou me identificar, né? Tem que ter uma troca. E vocês fizeram isso muito bem desde o início, muito né? Bem. Se você não se identificar, eu não tenho como te gerar o desconto, né? Vocês trabalham muito em cima das promoções que vocês fazem, né? E aí eu era um cliente que falava, pô, vale a pena me identificar. Aqui faz sentido. Porque eu recebo algo em troca. E eu ainda vejo muita gente no varejo pedindo CPF sem dar nada em troca. Qual é seu CPF? Mas para quê? Né? Não é necessário me identificar. Né? Não. Hoje isso está melhorando, né, com a chegada do cashback, né, com a chegada dos benefícios que algumas empresas trabalham, mas ainda a gente ainda vê algumas que pedem CPF só por PDF, né, por CPF. E já gera mais um atrito ali desnecessário. Desnecessário com o consumidor, né? E além de dados, né, você já colocou isso, né, vocês foram muito pioneiros, né, na parte digital, omnicanalidade, né, e isso é uma coisa que ainda não são todos os varejistas que trabalham principalmente no setor alimentício, né? Pagamento por identificação facial foi uma das primeiras coisas que eu me lembro. Ainda existe, né? Sim. Por você, como é que chama-se? Payface. Payface, né? Primeira vez que eu vi, eu falei, caramba, que bacana, né? E aí eu volto de novo para a minha pergunta.
o segredo é não ter medo de testar. Eu acho que é uma das formas. Primeiro, está antenado, né? A gente está sempre antenado, sempre está participando de evento, cada vez mais linkado aí com startups, com aceleradores, né? A gente tem 2 ou 3 empresas que fazem algumas seleções para a gente, para já vir filtrado, algumas startups. Então, está sempre antenado aí. E com esse ambiente, né, de não ter medo, né, de inovação, essa cultura do erro. Não que a gente não tenha medo de errar, e a gente não é perfeito, a gente erra pra caceta e tem um ambiente. Mas o ambiente é propício para. Tá no DNA, tá né? No DNA. Já é permitido. E mais uma vez, não só na tecnologia, né? Hoje eu fui numa loja e uma atendente de padaria me apresentou um pastel de banana com queijo de canastra. Então, assim, e ela fez, ela se arriscou, e ela veio levar para a gente provar, né? Pô, estava espetacular. De vez em quando não está muito bom, não. A gente incentiva, pede para corrigir, mas, pô, estava espetacular. E aí ela falou, pô, chefe, eu tava tentando pastel de queijo, mas pastel de queijo todo mundo faz. Eu queria criar alguma coisa diferente. Eu falei, pô, espetáculo. E tu vê, ela teve o ímpeto de correr o risco e botar pra gente provar lá uma mesa cheia de figurões do Zona Sul e todo mundo ficou encantado com o pastel. Então, esse ambiente é que propicia isso tudo, né? E olha aí que fica tudo mais fácil, né? E olha que coisa legal, né? Não é uma coisa top-down, né? Todo mundo tem o direito de testar e por isso que é o sucesso e as inovações. O ambiente está muito fértil para isso. É permitido, né? Legal. Essa possibilidade. Muito legal isso. Muito bom. E nas áreas mais técnicas, né? É claro que os impactos são maiores, os investimentos são maiores, né? O processo todo de convencimento, de venda, de inovações como essa, não são simples, mas a gente tem um ambiente que permite testar pequeno. Tá bom, você está enchendo tanta paciência, vamos fazer aqui isoladamente numa lojinha, vamos ver o que acontece, né? Agora, neste ambiente, a grande dificuldade é priorizar e focar. Né? Então, hoje eu acho que o grande desafio nosso é, dentro dessa gama de tudo que está acontecendo, pensar aquilo onde a gente vai dedicar mesmo energia e recurso, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo agora. Sim. Então, esse é o grande desafio. Onde focar. E em termos de operação, onde você vê as maiores oportunidades de automação, eficiência ainda a explorar? Vão diversas. Mas assim, mais uma vez, né, a gente sempre está focado no cliente, no dia a dia, nas lojas. A grande vaca leiteira, com todo o respeito a todo o esforço que a gente faz no digital, são as lojas físicas, e é daí que a gente coloca todo o nosso esforço, o nosso foco, né? Pelo menos a maior parte deles. Então, quando a gente vê tudo que está acontecendo por aí, a gente precisa criar o funil, né? E quando a gente fala de precificação, ainda é muito complicado precificar, custear. Agora tem uma reforma tributária por aí, que para custear e precificar no varejo vai ser coisa de cientista. Então a gente está muito preocupado com tudo que vai acontecer. As ferramentas estão aí para nos ajudar. Abastecimento, prever curva de demanda, com tempo, com sazonalidade, né? Como é que você prevê curva de demanda com um show da Lady Gaga em Copacabana? Muda tudo assim. Então, então, eu acho que tem muita oportunidade em precificação, em abastecimento, em prevenção de perdas, né? Hoje está muito mais barato capturar a imagem, colocar inteligência na imagem do que era lá atrás, onde a gente tinha um link, né, de dados entre as lojas que era um horror. Falar para um garoto novo desse como é que a gente sobrevivia com 128K entre as lojas deve ser insano para eles, né? Mas abastecimento, prevenção, precificação, planograma, né? Você pegar um hipermercado, fazer planograma num hipermercado é algo complexo. Agora, pegar um supermercado pequenininho, onde cada centímetro conta, e
e manter um planograma é extremamente desafiador. Então, eu acho que nessas áreas é que a gente tem um caminhão de oportunidade aí na mesa para a gente começar a estruturar projetos melhores nessas áreas. E você colocou um ponto, e a gente já até falou sobre isso, né, no encontro que a gente teve no passado. A inteligência artificial acho que está chegando aí, né, para transformar o varejo. Então, todas essas oportunidades que você falou, eu fui lembrando de estudos e coisas que estão sendo implantadas nos Estados Unidos exatamente para minimizar tudo que você colocou, né? Como é que vocês estão vendo essa transformação e se preparando para ela? É insano. É preocupante, é de ficar sem dormir. Mas um ponto positivo que eu vejo no que está acontecendo hoje na tecnologia é que o jogo vai ficar mais parelho, assim. Então, pelo menos isso me tranquiliza um pouquinho, né? A ignorância traz a tranquilidade, né? Como eu sou meio ignorante na área, mas eu estou Primeiro que a gente está se aproximando de pessoas como você, que vivem disso, que estão estudando isso muito mais do que nós, né? Então, eu acho que a gente precisa se aproximar de parceiros estratégicos para nos ajudar nesse desafio. Mas, como visão, o que eu vejo é que o jogo vai meio que se nivelar. O grandão e o pequeno vão ter acesso às mesmas soluções muito mais baratas, muito mais rapidamente. Então, vai dar uma igualada no jogo, né? Então, eu acho que a gente está agora na formação da onda. Então, tem aqueles que estão, né, batendo pés e braços para estar na crista da onda. E todo mundo está nesse jogo. Os grandes e os pequenos estão nesse momento de aprendizado. Está todo mundo aprendendo. É fato. Você está tocando num ponto, né, de uma frase que eu ouvi no passado, que a tecnologia nivela por baixo, né? E aí, dá um exemplo simples aqui. Antigamente, lá atrás, né, no colégio, você só passava se você não tivesse calculadora. Então você aprendia a fazer conta de multiplicar, dividir, né? Hoje, com a calculadora em todos os locais, provavelmente a dificuldade de fazer conta diminuiu muito. Equalizou. Então, quem estuda mais e quem estuda menos, com a calculadora, são iguais. Então, é mais ou menos isso aí que você está colocando, né? Mas eu tenho dificuldade de perceber que é todo mundo que vai ter essa percepção. Uhum. E quem sai na frente, eu costumo dizer que vai levar uma vantagem muito grande, realmente. Vai aproveitar melhor o bolo que está aí na mesa, né? E assim, eu acho que neste momento, quem não está fazendo deveria fazer é começar a preparar a equipe para. Então, botar todo mundo para beber nessa fonte. É o que a gente tem feito lá. Então, diversas áreas já estão começando a estudar, a se permitir, a testar, né? A gente está desenvolvendo alguns parceiros estratégicos para essas áreas que eu comentei aqui, né? Então, abastecimento é uma área que tem muito dinheiro na mesa no varejo como um todo, e eu acho que a inteligência artificial pode ajudar muito a gente nesse processo. Precificação, são Dynamic Pricing, 15 mil, 20 mil SKUs dentro de uma loja de 1.000 metros quadrados. É impossível 10, 15 cabeças, que é o que acontece hoje em qualquer varejista aí, médio, grande, você tem lá 10, 15 cabeças cuidando cada uma de 1.000 produtos. Como é que você vai precificar isso sem ajuda de tecnologia, né? Então, acho que tem muito dinheiro na mesa. E, mais uma vez, está todo mundo saindo meio que em pé de igualdade, mas quem sair na frente vai comer primeiro, é fato. E preparar a equipe, eu acho que é o caminho fundamental para isso, e está escolhendo bons parceiros, né? Nesse momento que a gente está no Zona Sul. Essa coisa do Dynamic Price, eu estou lembrando aqui de uma das palestras lá da NRF, acho que eu cheguei até a comentar isso com você, dessa mudança de preço, né, inclusive entre locais, ou seja, Nova York tem um state tax, né, uma taxa de estado diferente da Flórida, por exemplo, então os preços são diferentes, ele fazia essa modificação de acordo com regiões, mas ia até além,
né? Aí você começa a pensar em hortifruti granjeiro, que tem um prazo de validade, então talvez ele comece com um preço normal e ao longo do tempo, se aquilo não vai, ele vai diminuindo automaticamente através de inteligência. Então a gente está indo para um mundo, né, que vai fazer a diferença, principalmente no setor como o de vocês, onde muitas vezes a margem é muito apertada. Né? A diferença isso vai fazer... entre o lucro e o prejuízo é de 2%. É isso, é detalhe. Então essas tecnologias, elas vão impactar demais, né? Quem está ligado, quem está aí, vocês como inovadores, acredito que, como você já está falando, é uma coisa que vem de todos, né? Vem desde do profissional que está ali no caixa até o CEO, né? São todos profissionais realmente. E quando você estava falando, eu estava lembrando até lá dos P's, né? Dos P's do Porter lá, e outro dia eu estava ouvindo uma entrevista que estava falando que estão substituindo os 4 P's pelos 4 C's. E um deles é a conveniência, né? Uhum. Então, a mesma água no verão e no inverno tem valor diferente. A mesma água no estádio de futebol e no supermercado tem um valor diferente. Então, e a mesma água no aeroporto tem um valor ainda diferente. Então, assim, essa dinâmica de preço, acho que com a tecnologia a gente vai se permitir a beber em outras fontes, falando de água, né? Então, vai mudar tudo, o jogo vai mudar. Não, e eu lembro que tinha, eu não me lembro se foi na NRF ou se eu li em algum local, que alguns supermercados já se preparavam, eles estavam linkados com um serviço de meteorologia, então os Estados Unidos tem muito furacão e tal, e quando ele começava a perceber que estava chegando um furacão, ele já aumentava a quantidade de produtos naqueles supermercados, porque iria realmente ter uma demanda maior de água, produtos não perecíveis e por aí vai. Então, realmente algo que é assustador, né, porque são mudanças grandes, mas ao mesmo tempo muito bacanas, porque vão auxiliar demais, né, ao ser humano como um todo, né? Você poder estar no meio de uma pandemia no supermercado e ter sua água, né? Eu sei porque eu passei por isso, mas eu estava viajando, surgiu um furacão, eu fui no supermercado, parecia que tinha havido guerra, o supermercado estava sem nada, porque todo mundo estava estocando, porque estava chegando um furacão, né? E nessa linha, né, de mais inteligência, mais automação, uma coisa que eu vislumbro também pelo menos para os negócios como o nosso, que dependem muito dessa interação humana, né, do contato, do atendimento, do olho no olho, das ativações, da experiência, né, cada vez mais liberar o colaborador para este norte, né, para esta função. A gente tem uma experiência acontecendo agora na frente de loja, onde a gente libera a supervisora, porque a gente está centralizando os processos, né, de liberação, de checagem que a supervisora de frente de loja faz, né? Em qualquer outro lugar, talvez, alguém tivesse pensando em redução de contingentes. Pô, a gente já colocou direto essa supervisora para organizar as nossas entregas e as nossas separações de pedido. Então, a gente já botou ela para uma função muito mais nobre do que ela tinha antes de ficar liberando algo manualmente, né, fazendo algo que qualquer repetitivo, qualquer robô, qualquer automação poderia fazer. Então, isso também está na nossa cabeça, né? Como liberar mais gente para o nosso core, que é a ativação olho no olho, contato com o cliente. E isso que você coloca é uma coisa muito legal, né? Você traz uma tranquilidade para os profissionais, que a inteligência artificial não vai chegar e não vai tirar o emprego das pessoas. O CEO da NVIDIA falou isso há um tempo atrás. Ele não vai retirar, as pessoas não vão perder o emprego. Quem vai perder o emprego é quem não souber usar IA. Esse vai ficar para trás. Mas se você começa a entender como usa IA e como aquilo auxilia no seu trabalho, você vai ter emprego e não vai ser pouco. Vai ter muita oportunidade. Concordo em gênero e grau. É isso. Bom, agora falar um pouquinho de um programa incrível que vocês têm. Eu sei que vocês vão trabalhar uma divulgação mais forte. Quando eu conheci, eu achei, não é possível, é isso mesmo, chama-se Minhas Ofertas, né? E aí eu queria entender um pouquinho mais qual é o objetivo, né? E explicar um pouquinho como funciona na prática para quem ainda não conhece, que é algo realmente diferenciado do Zona Sul, mas não é todo mundo que conhece ainda.
porque a gente sempre teve muito medo dele. Confesso. O Minhas Ofertas, ele nasce, mais uma vez, com esse foco genuíno no cliente, né? E a gente ficou pensando de diversas maneiras de criar um programa que fosse mais relevante ainda do que a identificação no chaveirinho, né? E que empoderasse o cliente. E aí se falou muito de previsibilidade, de tentar adivinhar, de tentar entender o comportamento do cliente para mostrar para ele as ofertas de forma assertiva, até que em dado momento a gente falou, por que não deixar o próprio cliente escolher as suas ofertas? Por que não empoderar de forma genuína o cliente a escolher o que ele quer de oferta? O cliente no centro novamente. E aí a gente cria o Minhas Ofertas, onde o cliente tem o poder de escolher 10 produtos qualquer para estar com 15% de desconto durante 7 dias. Então, mais uma vez, né, é o cliente no centro da decisão e se tiver algum programa com uma previsibilidade maior que essa, não sei qual é. Porque é isso, você escolhe quais são os produtos que vão ter oferta. E isso muda a dinâmica do jogo, né? O meu gestor de categoria lá, o meu comprador, ele tem que estar ciente de que, olha, não sou eu quem vou com a indústria determinar o que o cliente quer colocar nas ofertas, que é o que todos fazemos até hoje. O cliente passa a escolher o que ele quer e a gente vai ter que correr atrás aqui depois para recompor essa margem, esse preço. E qualquer produto, vinho, champanhe... Este é o grande medo, qualquer produto. Tá? Qualquer produto você tem 15% de desconto em cima do preço cheio. Porque aquilo que já está ofertado não tem como você dar mais 15%. Mas no preço cheio, o que não está em oferta, você cria a sua oferta com o app. E aí é uma forma de, além de identificar, a gente sempre quis também dar relevância para o nosso app. Né? Então, hoje em dia, os celulares até que estão, né, com uma memória maior, mas a gente tem que lembrar que até pouquíssimo tempo atrás, estar com o seu app no celular já era um privilégio, porque muitos tinham que escolher o que instalar e que não desinstalar. Hoje tá mais tranquilo isso. Mas um dos pontos do programa é dar relevância para o nosso app. Então, a gente quer, assim como era relevante dar o CPF, a gente quer que seja relevante o nosso cliente ter o nosso app, ter ele ativo para ativar o Minhas Ofertas. Obviamente que depois do Minhas Ofertas, outras formas de interação com o cliente virão, né? Mas o foco nesse momento é que o cliente seja empoderado, ele tenha o nosso app ativo e escolha as suas próprias ofertas até para que o Zona Sul passe também a ser mais competitivo, porque essa é uma preocupação nossa, né? A competitividade, quando a gente se compara com outros players, é uma preocupação latente também do Zona Sul. E com Minhas Ofertas a gente também passa a ser mais competitivo. Fato. Bacana, bacana. O Zona Sul tem uma base de clientes altamente engajada, clientes de qualidade, né, e fiéis. Na sua visão, o que realmente gera essa lealdade, essa fidelidade no varejo alimentar, que é algo extremamente concorrido? Eu sou meio pragmático com essa questão de cliente fiel e leal para alimento. Acho que assim, o nosso cliente também experimenta, ele visita outros players, ele faz compras em outros lugares, ele complementa a compra em vários lugares, como qualquer outro varejista de alimento aí no Brasil. O que a gente procura sempre é ter mais relevância sempre, ou por produtos exclusivos, ou por importações de produtos extremamente relevantes, né? Ou por desenvolvimento de produtos que sejam relevantes para o cliente, por um atendimento diferenciado. A gente faz muita ativação em loja, a gente colocou chefs, né, de cozinha em lojas
para estar desenvolvendo prato. A gente tem uma marca que é o Feito Aqui, que tem uma granola feita por uma chefe que é espetacular. Tem as nossas costelas aos sábados, que eu costumo falar que, assim como a gente usa o jargão de abridor de carrinho na internet, né, tem aqueles produtos que abrem carrinho na compra digital. A costela é um abridor de carrinho. Muitas vezes não iria ao Zona Sul, mas vai na Zona Sul, porque sabe que tem a costela lá que vai fazer um sanduíche de costela espetacular e acaba comprando outras coisas. Então, assim, eu acho que essas experiências, essas ativações, esses diferenciais que nos... não faz o cliente ser fidelizado, mas faz com que o cliente, mesmo que visite outros players, acabe voltando por um motivo ou para o outro, para o Zona Sul. Né? E se a gente fica mais competitivo, talvez ele deixe de ir tanto do lado de lá e passe a concentrar mais suas compras lá, é nisso que a gente acredita. Essa coisa da loja também, né? Um dos pontos que eu ia citar, é agradável estar numa loja do Zona Sul. E um outro detalhe, né? Uma outra inovação também, a história da pizza que começou dentro do Zona Sul. E agora, né, eu tive a oportunidade, junto com você, de tomar um café da manhã numa loja, né? Saber que ali você tem também almoço, né? Você pode jantar. Então vocês ampliaram, né? Hoje não é só entrar e pegar o feijão com arroz e ir embora. Você pode fazer até um programa ali no final do dia. Poxa, vou comer uma pizzazinha, eu vou ali no Zona Sul comer uma pizza, né? Tem a história também de poder pegar a garrafa de vinho e pagar o mesmo preço no mercado para tomar o seu vinho. Então essa ideia também dos restaurantes também foi algo que eu considero sensacional dentro do Zona Sul. Se você puder falar um pouquinho sobre isso também. E assim, né? a gente fala que às vezes nada é 100% planejado, estruturado, como a gente gostaria de vir aqui num papo desse e falar, não, planejamos, estruturamos. Né? O Fortunato diz que numa viagem, numa galeria famosa aí na Inglaterra, ele comeu uma pizza dentro da galeria e rodeado por bolsa, joia, etc e tal, e falou, tem um espaço ocioso numa loja ali no Barry Square, talvez uma pizza ia bem. E aí fez a primeira pizza, que nasceu como Cyber Pizza no Barry Square. Era na época ainda que a gente disponibilizava computadores. A molecada que ouvir isso aqui talvez não saiba. A gente disponibilizava computadores para as pessoas navegarem na internet dentro de cybercafés, né? Foi ontem, parece que foi muito tempo, mas foi ontem. E nasceu assim a primeira pizzaria do Zona Sul, mas com foco num produto de qualidade, num produto com custo-benefício espetacular, e foi um sucesso absoluto, e a gente começou a replicar a pizzaria em mais lojas. Aí, mais uma vez, né, espaço, ocupação de espaço ocioso, aquela pizza sendo ativada em horário, em alguns momentos na loja, em alguns poucos momentos na loja, começou a incomodar. O que eu faço com esse espaço, né, de manhã cedo, que não tenho a pizza? E aí nasce o café da manhã do Zona Sul. E o aproveitamento do espaço, a gente faz o café da manhã espetacular. E aí nós tínhamos a pista do café da manhã, que era ativada somente de manhã. E aí começou a incomodar. Como é que eu fico com essa pista parada durante tanto tempo assim? Não pode. Vamos criar alguma coisa para isso. Aí nasce o Salada Bar e o buffet no Zona Sul, a partir de uma ociosidade da pista, né? E aí, com a pandemia, veio também um fenômeno que a gente aproveitou muito bem. Então, aproveitar os ventos favoráveis também é algo que esse ambiente te propicia, né? O que aconteceu com os restaurantes na pandemia? Fecharam. Então, a gente tinha um monte de chefe de cozinha ociosos. Sem trabalho. E a gente hoje já emprega mais de 22 chefes de cozinha no Zona Sul. Uau. Isso começou, outra coisa que arrepia. Isso começou na pandemia, né? A gente tem um veio gastronômico, a gente tem a pizza, já tinha o buffet, já tinha o café da manhã. Por que não trazer uma experiência gastronômica um pouco mais relevante, trazendo esses profissionais que estavam parados na pandemia? Então, hoje nós já temos mais de 20 gestores gastronômicos na nossa estrutura. Eles são quase um par do gerente da loja,
né? E ele incute no Zona Sul essa cultura gastronômica, da experiência, da experimentação, da criação de novos produtos. E aí vem lá o pastel de queijo da canastra, porque a operadora foi picada com esse mosquitinho da gastronomia, da experiência, né? E aí vem todo um processo, né? A gente hoje tem bolsas de estudo de gastronomia subsidiadas pelo Zona Sul, né? A gente já tem mais de 100 pessoas formadas em gastronomia com base nas nossas bolsas. A gente tem agora 2 gestores gastronômicos originários no Zona Sul fazendo cursos de pós-graduação na Cordon Bleu. Caramba. Então, isso tudo foi movimentando a estrutura do Zona Sul para esse veio que já estava no nosso DNA gastronômico, né? Sim, e aí a pizza, o buffet, né, a costela, a experiência vai para um outro nível quando a gente incorpora esse profissional de mercado para dentro das lojas, né? E isso é muito sensacional, você está falando, né? Quem ainda não foi, experimente, porque é surpreendente. A gente tem uma cultura, né, que não se comia em supermercado, né? Só que quando a gente sai do Brasil, né, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, isso é uma comum, né? Tem almoços de dia a dia rápidos que são realizados em supermercados, né? E com qualidade. E aí a gente percebe essa qualidade no Zona Sul. Então, a convite de vocês, eu tive a oportunidade de tanto de almoçar com vocês, como tomar um café da manhã, e foi surpreendente, às vezes até melhor do que alguns lugares que você acaba... Com a diferença, a nossa moldura é muito melhor do que a deles lá, né? Na loja aqui no Barra Bela, por exemplo, que você come olhando a onda bater. Então, a nossa moldura é muito melhor do que a deles, é verdade, é verdade. Bom, agora vamos falar um pouquinho, a última pergunta aí do nosso podcast. Eu gosto sempre de perguntar sobre visão de futuro, né? Você tem uma larga experiência no setor e como você imagina esse varejo com a chegada de toda essa tecnologia, né? Com tudo que vocês inovam, como você imagina a loja, a experiência do usuário, jornada de compras e o que você mais imaginar de tudo isso que você vive no teu dia a dia daqui a uns 5, 10 anos, né? Eu costumo falar que a gente está vivendo um momento, né, de muita velocidade, né? E a inteligência artificial, ela acaba trazendo isso. O que você levava um tempo para aprender ou para fazer, você às vezes faz em minutos, em segundos. Então a gente está com uma velocidade muito grande. Então, como você vê com tudo isso chegando, o varejo alimentar daqui a 5, 10 anos? Tem que parar um pouquinho para pensar. Não é uma pergunta fácil. Não, né? Assim, tem uma questão que a gente não pode nadar contra a corrente, que é a questão tecnológica. Então a gente vai ter que se estruturar, quem não está fazendo vai ter que se estruturar, tem que aprender, tem que estar ligado no movimento de mercado que vai acontecer, porque senão você vai ficar para trás. Tem essa questão da cabeça que está mudando, a velocidade é algo insano, né? Então, e isso está no cerne da decisão, né? A gente não espera mais um táxi 15 minutos. Exato. Quando o Uber aparece lá, que está 6 minutos, a gente cancela e vai no 99 para ver se tem o mais rápido. Então, essa velocidade insana, né, que a gente está colocando no cerne das nossas decisões é algo que está mudando já a nossa realidade neste momento. Então, tá pensando nisso, né? Velocidade, conveniência, atrito, né? Então, essa uberização que aconteceu, ela serve para ensinar a gente a dissolver atritos, né? Uhum. E se a gente for ver assim, a operação de compra num supermercado, ela não é totalmente sem atritos, muito pelo contrário, né?
Então, você tem atrito na fila do queijo, você tem atrito na fila da carne, você tem atrito para pagar. Pagar em supermercado é algo extremamente chato. A gente sabe disso e está tentando de todas as formas diminuir o atrito. Mas tem muito atrito, né? Tira a compra do carrinho, bota no PDV, depois ensaca, bota no carrinho de novo, bota no porta-mala. Quem mora em prédio, leva até o elevador, sobe, depois desembrulha tudo. Pô, isso não é elegante. É legal a ativação, é legal a costela, é legal a experimentação, mas os atritos que acontecem nessa jornada são extremamente dolorosos. E a gente precisa estar muito preocupado em tirando esses atritos, porque essa nova geração que vem aí, ela vem com a tolerância muito menor a esses atritos do que nós temos. Acelerados, A gente aprendeu assim, convive com isso, aceita algumas coisas que essa molecada não vai aceitar. Então, estar preocupado com isso é algo importante, os atritos. Né? Os deliveries também, né? Que estão aí cada vez entregando mais. E essa insanidade, né? Essa competição insana, e que todo mundo perde dinheiro com isso, mas tem um monte de gente aí que carrega dinheiro barato para queimar nisso, que é essa competição pelos minutos, né? 2 horas passou a ser muito tempo, 1 hora passou a ser muito tempo, tem gente prometendo em 15, entrega em 30, mas tudo bem. Então, essa maluquice que está acontecendo com as entregas também é uma coisa que a gente precisa estar de olho, né? Longe de nós, e a gente não quer competir com isso, porque a gente preza muito pela promessa. Então, se a gente promete em até 4, a gente quer entregar em 2 e te surpreender. Mas a gente não consegue competir neste nível com esses players que só fazem isso, e que bom que tem alguém que faça. A gente vai ter sempre uma ou outra parceria com quem está jogando esse jogo, mas a gente não quer se comprometer com isso. A gente tem uma entrega muito relevante para o nosso negócio, né? Quase 20% do nosso negócio a gente entrega na casa, ou pelo delivery, ou pela nossa entrega em domicílio, onde você faz a compra e eu só termino a jornada para você. Então, a gente é muito forte nesse quesito, mas tem uma competição acontecendo aí fora que a gente vai deixar ela para quem sabe brigar, saber. De camarote. Mas não pode ficar alheio ao que está acontecendo aí. E um grande desafio para os 5, 10 anos na minha cabeça, é como atrair, né, jovem para um negócio que, mais uma vez, é muito desafiador, né? E para você passar pela arrebentação do primeiro ano, conforme eu falei lá, é muito difícil. Então, eu costumo dizer que, assim, trabalhar em supermercado não é sexy, né? Como trabalhar numa loja de moda, no shopping, né? Ou no mercado financeiro, né? Não é sexy. Agora, trabalhar com gastronomia passa a ser um pouco mais sexy num passado não muito distante, né? Passa a ser um pouco mais sexy. Então, a gente também quer se diferenciar nesse sentido. Olha, a gente é um supermercado com veio gastronômico muito grande para atrair também essa juventude, né, que está a fim de botar a mão na massa, de cozinhar, de experimentar. Mas esse é um grande desafio para o varejo. Como atrair essa mão de obra que está com essa cabeça nova. E aí tem um pouco de inovação também, né? A gente já testa, hoje está se falando muito aí de novos modelos de horário, né? Todos contra o 6x1, 4x2. Pô, a gente já faz experiências, né, com o trabalho alternado dia sim, dia não, há muitos anos. Então, todo o nosso time de frente de loja hoje, praticamente todo o nosso time de frente de loja hoje, trabalha do 12x36, trabalha um dia, folga um dia, né? Então, isso dá uma qualidade de vida absurda. E quando a gente fez isso lá atrás, foi para atrair uma mão de obra que não está afim mais daquele modelo tradicional de trabalhar o 6x1. Então, isso tudo é que eu acho que vai tornar esse desafio dos 5, 10 anos aí extremamente emocionante. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Vamos ver. Legal. Bom, Demilson, queria aí te agradecer. Muito obrigado por essa conversa inspiradora de uma empresa que, poxa,
que eu tanto admiro. Tenho certeza que quem está nos ouvindo poderá se inspirar também, né? Quem sabe aplicar na prática todo esse conhecimento, toda essa história que você colocou, essa forma inovadora e tudo que você conta é muito legal, que a gente percebe que está tudo muito ligado, ou seja, ele está na cultura do Zona Sul, né? E não é num setor, são em todos os setores, né? A preocupação da jornada que você acabou de falar, e é isso mesmo, você pagou no caixa, se você quiser, você pede para entregar na porta da sua casa, não tem essa história de levar até a sua casa, vocês já colaboram com isso. E aí é a história do consumidor no centro, muito legal. Bom, foi muito bom poder ter esse papo com vocês, conhecer um pouquinho mais do Zona Sul. Como você sabe, eu já era fã, continuo fã e mais fã ainda. E eu queria abrir para você agora, se você tem alguma coisa a mais para trazer para a gente, falar, fica totalmente à vontade. Agradecer o convite. Quando o papo é bom, passa rápido, né? Pô, foi muito bacana, assim, e contar um pouquinho da trajetória, com toda a humildade do mundo, assim. A gente é muito discreto, né, nesse sentido, de ficar falando sobre realizações, sobre conquistas, mas é bacana falar sobre um assunto que a gente gosta tanto. Sim. Eu sou um apaixonado por varejo, não sei fazer outra coisa, e tenho muito orgulho da equipe que eu gerencio, né, das oportunidades que a família me deram, e tudo que eu tenho eu conquistei graças ao varejo. Então agora eu estou numa fase de começar a retribuir. Então esse papo aqui é até uma forma, né? É bacana saber que a gente pode inspirar outras pessoas. Quem não conhece, eu convido a conhecer, né, a experiência na loja principalmente, mas tem lá nosso site, zonasul.com.br, o nosso app, está saindo uma versão novinha aí para engajar cada vez mais o cliente. O WhatsApp também a gente atende. Até bem pouco tempo a gente atendia fax ainda. Tinha uns poucos clientes que mandavam fax e a gente estava ali firmão atendendo. Então é muito bacana falar daquilo que a gente é apaixonado. Obrigado pelo convite, antes de mais nada. Eu preciso aqui deixar para você uma sacolinha que o Pietrangelo mandou, que se eu não entregar, obrigado. Ele vai me dar uma advertência lá. E tem um pouquinho também das nossas inovações aqui, né? Poxa, a primeira é a sacola. Foi muito legal. Isso é algo. Obrigado. Mais uma vez, Pietrangelo, obrigado. Aí a sacolinha, isso aqui também é uma marca registrada, né, do Zona Sul. Acho que vale até você contar um pouquinho, né? A gente é bem reconhecido pelas nossas sacolas, né? Então, para engajar o cliente a economizar na sacolinha, gastar menos plástico, né, ser mais sustentável, alguns adotam a cobrança. E hoje, que legal que é permitido cobrar. É uma vitória lá da Associação de Supermercados, a gente poder cobrar a sacola no varejo, mas o Zona Sul optou por não cobrar e educar o cliente de outra forma, né? E uma das formas que a gente usa para educar o cliente são as nossas sacolas retornáveis, e são sacolas assim que você tem prazer de andar com elas. Sim. E ultimamente a gente tem feito algumas parcerias interessantes, e essa foi com a Maria Filota, um sucesso nas lojas. Assim, todo mundo de outros estados que eu vou me pede para levar a coleção inteira, eu vou começar a cobrar mais caro pelo frete, né? E dentro você vai ver que tem algumas marcas próprias do Zona Sul, né? Que é o Dui, que é a nossa marca. Bibebe, que a gente já usa bastante lá em casa. É um vício, e tem uns sabores assim que são a cara do carioca. Então, isso tudo são exemplos de inovações que acontecem no nosso dia a dia, que às vezes a gente nem percebe, né? Então, falar sobre o assunto é legal, mas poder mostrar é melhor ainda. Pô, bom demais, agradeço aí imensamente. Fico à disposição para outros encontros. Parabéns, Ademilson, aí por essa trajetória tão bacana. A família, né, eu conheço alguns integrantes, né, a Camilinha, né, que é responsável pelas bolsas. E é isso, agradece lá também ao Pietrangelo mais uma vez. E obrigado por compartilhar tanto conhecimento, tanta coisa rica, a forma inovadora que vocês trabalham, essa forma de testar pequeno, errar pequeno e ter o consumidor no centro. Eu acho que isso é fundamental para o sucesso que vocês carregam aí nesses anos todos. Agradecemos humildemente. Prazer. Um abraço.
Bom, quero agradecer aqui a você que nos assistiu, espero que tenham gostado. Se você gostou desse episódio, compartilha com seu time, apresenta para quem trabalha com varejo alimentício, tem muita informação aqui interessante. Zona Sul não é unanimidade de sucesso no Brasil inteiro à toa, vocês escutaram um pouquinho aqui de toda essa história. E quem curtiu, se inscreve lá no nosso canal, no YouTube da Open Cashback, né, do LoyaltyCast. E quem quiser me seguir também nas redes sociais e me acompanhar, no Instagram Sérgio Ferrari 3, meu LinkedIn Sérgio Ferrari. E é isso aí, muito obrigado e até o próximo LoyaltyCast.